Compreender mais sobre saúde e bem-estar é muito importante, tanto para nós quanto para as pessoas ao nosso redor. Agora teremos a doutora Sachiko Takano, neurologista, que falará sobre Alzheimer, muito além da perda de memória. Graduada em Medicina na Universidade Federal do Amazonas, a doutora possui 3 especializações. A primeira, em Saúde da Família, na Fundação Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre. A segunda, em Neurologia pela Universidade Federal do Amazonas. E a terceira, em Medicina Legal e Perícias Médicas pela Universidade de São Paulo. E está presente no corpo clínico do Hospital Adventista de Manaus como neurologista. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz em participar da segunda jornada Viva Mais e falar de um tema tão relevante como esse, que é a doença de Alzheimer. Então, primeiramente a gente vai conversar o que é a doença de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva e de progressão lenta. Ela é a principal causa de demência no mundo. Se eu juntar todas as demências, 60% delas são relacionadas à doença de Alzheimer. E o que é uma demência? A demência é um declínio cognitivo, ou seja, um declínio de todos os fatores que a gente tem para nos comunicarmos, vivermos ao redor com uma atenção adequada, com a memória adequada e também uma alteração comportamental, que pode levar a um prejuízo nas atividades que a pessoa faz no dia a dia. Por exemplo, a pessoa pode começar a ter dificuldade de realizar seu trabalho, de terminar seu curso, né? E isso atrapalhar o dia a dia do indivíduo ou do paciente. Falando um pouquinho sobre demência, em 2019 teve um estudo que falou que 55 milhões de pessoas vivem com a demência no mundo. Dessas, a maioria dessas pessoas vivem em países de baixa ou média renda, né? E nisso se enquadra o Brasil. E há uma estimativa que esse número aumente, que em 2050 hajam quase 130 milhões de pessoas vivendo com demência. Ela é a 7ª causa de morte, né, no mundo, onde a maioria é de mulheres, e ela é uma doença muito cara. Em 2019, notou-se que foram gastos 1,3 trilhões de dólares no mundo com as demências em geral. E desse valor, a maioria do gasto foi realizado gastos com cuidadores. O Alzheimer é uma doença onde, como eu falei, neurodegenerativa, onde há um acúmulo de substâncias no cérebro, principalmente 2 substâncias, o beta-amiloide e a proteína tau. Essas substâncias que vão se acumulando no cérebro, elas vão causando uma disfunção nas células do cérebro, que são os neurônios, levando a uma disfunção e à morte dessas células. Por isso que o paciente ele acaba tendo todo esse quadro de esquecimento, de alteração comportamental e de outras alterações pela atrofia cerebral. E qual é o principal sintoma da doença de Alzheimer, né? Do Alzheimer? Quando a gente fala de alterações relacionadas ao Alzheimer, o principal sintoma que a gente nota, né, principalmente no paciente idoso, é a perda da memória. Porém, hoje a gente vai conversar aqui que ele não é o único sintoma, né? Há outros sintomas associados, como os sintomas associados com a parte cognitiva, que são aquelas funções que a gente tem e que fazem com que a gente se comunique com o outro, que a gente viva com o meio. Então, o cérebro ele tem essas funções, como a linguagem, a atenção, o planejamento e a resolução de problemas, a orientação no tempo e no meio, né, no espaço, e a percepção visual, né, do meio. E também há outras alterações, né, outros sintomas, que são sintomas comportamentais ou também chamados de sintomas neuropsiquiátricos, que são apatia,
depressão, agressividade, ansiedade e distúrbios do sono. Então, falando um pouquinho de cada um, para vocês entenderem um pouco sobre esses sintomas que surgem no Alzheimer, a alteração da fala. Normalmente, quando ele tem essa atrofia pode acontecer na região da fala. E aí, o indivíduo com Alzheimer, ele começa a ter uma dificuldade na fala em si, tanto em frases mais complexas, ele começa a ter dificuldade de nomear objetos, ele tem dificuldade de falar certas palavras, ele começa a confundir as palavras, por exemplo, chamar caneta de lápis, ou trocar as letras, chamar elefante de efelante, por exemplo, né? Ele pode também ter dificuldade de falar frases longas, então ele começa a falar frases mais curtas, ele começa a explicar os objetos em vez de dar nome, por exemplo, falar aquilo que marca as horas, em vez de chamar o objeto de relógio. Então isso pode acontecer com o paciente que tem Alzheimer. Outra alteração é a dificuldade em planejar, né, fazer planejamentos que ele poderia fazer antes e resolução de problemas. O que acontece é que essa pessoa ela começa a ter dificuldade de fazer as coisas que ele fazia antes. Então, às vezes é alguém que trabalhava ou ainda trabalhava, mesmo idoso, ou cuidava de algum negócio, e ele começa a ter dificuldade de se organizar em planilhas, fazer contas, né, se organizar em tabelas, começa a ter dificuldade de mexer no celular, então o paciente começa a ter dificuldade de pagar suas contas, porque ele não consegue mexer no computador ou no celular, e ele começa a ter dificuldade, pela essa dificuldade na organização, de realizar os trabalhos que ele fazia antes e a cuidar, por exemplo, da finança da casa. Ele começa a se confundir em relação a isso. Outra é a desorientação no lugar e no espaço. Como é que é isso? No início, o paciente ele começa a ter dificuldade de estar em alguns locais, de reconhecer alguns locais que não é o cotidiano dele. Por exemplo, ele começa a pegar, se ele dirige, a poder pegar caminhos que são caminhos mais conhecidos, né? E com o tempo, ele começa com alterações relacionadas a caminhos mais diferentes, que ele não está muito acostumado, ele pode se perder nesses caminhos, mas com o passar do tempo, o que a gente nota é que esse indivíduo ele começa também a ter dificuldades nos caminhos que ele já andava antes. Então, é muito comum a família perceber que esse indivíduo, que esse idoso está doente no momento que ele se perde, né? Ele não consegue chegar em casa. Muito comum também ele começar a se desorientar em relação ao tempo. Por exemplo, ele começa a ter, ou ela começa a ter dificuldade relacionando aos dias da semana. Por exemplo, ela pergunta, hoje é domingo, a gente vai para a missa? Mãe, eu já falei que hoje é segunda, né? Já passou o domingo. E isso pode acontecer várias vezes durante o dia. Ela se confundir em relação aos dias do mês, os dias da semana, estação do ano, né? E até horários. Pode acontecer do paciente acordar de madrugada achando que já é de manhã. Então, o indivíduo ele vai acordar 2, 3 horas da manhã achando que já está na hora de ele levantar e começar as atividades que ele fazia, preparar o café, a idosa preparar o café, tomar café, mas na verdade é uma desorientação relacionada à noção do tempo. Outra alteração são os distúrbios perceptivos. A gente vê que eles têm uma alteração na mudança da visão, né, da parte visual. Então, muitas vezes ele acaba tendo desequilíbrio, dificuldade de se movimentar no meio, porque ele não consegue pela essa perda da percepção. Algumas vezes ele pode deixar um copo cair no chão porque achou que colocou na mesa, mas na verdade não colocou e aí caiu no chão, né? E muitas vezes é um idoso que ainda, uma idosa que ainda dirige. Então, essa dificuldade na percepção do meio faz com que muitas vezes eles possam bater o carro, né? Então, tem que ter muito cuidado.
Fora os sintomas cognitivos, há uns sintomas comportamentais e neuropsiquiátricos que são diferentes do esquecimento, né? O principal sintoma que a gente nota nesse indivíduo, no idoso, é a apatia. A apatia, muitas vezes, ela é confundida com depressão. Mas a apatia, na verdade, é uma falta de interesse, né? É como se o idosinho não tivesse mais vontade de fazer as coisas. Então, acaba que você chama ele para ir para casa de algum neto, algum filho, e ele não tem vontade de fazer, né? Isso não é tristeza, ele não chora. Ele só não tem vontade, como se não tivessem mais sentimentos. Isso é muito comum. Outra, realmente, é a depressão, né? Esses pacientes, eles acabam tendo muita tristeza, principalmente no início, onde eles percebem que eles estão ficando mais esquecidos, né? Então, tristeza, pessimismo, baixa autoestima, pode ter essa oscilação de humor, né? A gente pode graduar isso numa escala de depressão, que é a escala de depressão geriátrica. A depressão, ela é um fator de risco, né, para a demência. Porém, um idoso que nunca foi deprimido, se com uma idade mais avançada, 65 anos, 70 anos, ele começa a ter uma depressão que ele nunca teve antes, isso pode ser um sinal inicial do Alzheimer, né? O Alzheimer pode iniciar como um quadro de tristeza, né, de depressão. Essa é a parte que mais complica a vida, tanto do paciente quanto do cuidador, né, que são essas alterações comportamentais. Então, esse idoso, essa idosa, ele começa a ficar mais ansioso, mais irritado, com uma dificuldade, né, teimoso, muitas vezes agressivo, agride verbalmente e fisicamente o cuidador. Então, isso pode acontecer, né? 80% dos indivíduos, dos pacientes que têm Alzheimer, eles em algum momento vão ter alguma alteração, tanto comportamental quanto de humor, em alguma fase da doença. Importante também que nesse momento de alteração comportamental, o que pode acontecer? Ele pode também ter delírios, né? Que é uma percepção errada do meio. Então, muitas vezes o paciente pode guardar o seu dinheiro ou guardar algo que é muito importante para ele e achar que roubaram, né? Então, ter delírios de roubo. Ou um indivíduo um paciente que acaba tendo delírios relacionados a ser perseguido. Então, ele acha que vão entrar na casa, que tem alguém no quarto, que tem alguém no armário. Outra alteração é um delírio de ciúmes excessivo. Ele pode achar que sua esposa ou seu marido estão traindo ele. Então, acaba tendo um ciúme excessivo. Isso pode ser característica da doença. Outra alteração comportamental que é bom explicar é a síndrome do pôr do sol, né, o Sundowner, que é quando o indivíduo, no final da tarde, né, lá no final da tarde, início da noite, ele tem uma piora dessa parte comportamental. Então, esse paciente ele pode ficar mais agressivo, mais agitado, né, mais irritado, pode ficar perambulando pela casa. Então, isso pode acontecer. Normalmente, a síndrome do pôr do sol é muito comum e ela não tem uma explicação completa, falando por que ela acontece. Mas alguns estudos falam que é por causa dessa mudança da luminosidade do dia, né? O momento que o sol está pondo e está ficando mais escuro é um momento que o idoso, o paciente com Alzheimer, acaba tendo uma desorientação maior. Outra alteração que a gente vê são os distúrbios do sono. É muito comum eles terem alterações na inversão do sono e vigília. O que é isso? É aquele paciente que ele dorme o dia inteiro e fica acordado à noite andando, né? Essas alterações de sono são alterações muito comuns no Alzheimer. E aí a gente tem dicas para tentar melhorar isso. Outra alteração do sono muito comum é a insônia, né? Então, é muito importante você, às vezes, ter essa percepção, se esse
paciente está dormindo, né? Ou se ele acorda, fica andando, né? Quantas vezes vai ao banheiro. Então, é muito comum eles terem essa alteração relacionada ao sono. E aí, o que a gente precisa, né? Na hora que a gente tem essas alterações comportamentais, esse idosinho que tem o diagnóstico de Alzheimer em casa, a gente precisa o quê? Já passar medicamentos ou não? O que a gente observa nos estudos e a gente vê no dia a dia como neurologista trabalhando com esses idosos é que esses pacientes se beneficiam muito antes de iniciar a medicação com atividades que façam com que ele acabe melhorando essa parte comportamental. Então, quando um paciente tem a doença de Alzheimer, é importante haver essa reabilitação cognitiva, né? Ter atividades como musicoterapia, tem indivíduos que acabam tendo gostando muito de dançar, né? Então, dança, arte, terapia, porque você vai dar uma forma de expressão não verbal para um paciente que às vezes está com dificuldade de falar. Intervenções físicas com exercício físico, se liberado pelo seu cardiologista ou pelo seu geriatra, e alterações no estilo de vida. Como eu falei, há fatores de risco relacionados a você ter uma demência, e esse estudo, ele é muito conhecido no nosso meio médico, né? Ele está relacionando entre idades. Então, o que leva eu ter um risco maior de ter uma demência? Quando eu sou muito novo, é o estudo. Pessoas que têm poucos anos de estudo, eles acabam tendo um risco maior de evoluir no futuro como uma demência. Na vida média, assim, né, uma pessoa com uma idade mais média, alterações relacionadas a trauma crânioencefálico, a perda de audição, né, consumo excessivo de álcool, obesidade, hipertensão. E os mais idosos? Os mais idosos, por exemplo, pacientes que são mais depressivos, pacientes que são diabéticos, pacientes que vivem em cidades poluídas, que são isolados, que têm inatividade mental, eles podem evoluir com uma demência. E aí eu vou dar algumas dicas de como você pode lidar com o paciente que tem Alzheimer e que está tendo alguma alteração, tá bom? Então, primeira coisa é mudar o ambiente que esse idoso vive. Por exemplo, tirar esses gatilhos que deixam ele mais agitado. Às vezes é um quadro que deixa ele com medo, às vezes é uma janela que está aberta e ele acha que vai entrar alguém por aquela janela, né? Então, às vezes é porque tem um ambiente muito barulhento, então acalmar esse ambiente, já mudar esse ambiente, já pode levar a uma melhora relacionada a essa agitação. Evitar confrontar o paciente. Então, muitas vezes, eles vão perguntar 10, 15, às vezes 20 vezes durante o dia, que dia é, se ele já comeu, se ele vai ao médico. Vocês têm que ter paciência com esse indivíduo, com esse idoso, porque ele não sabe, né? Ele não faz porque ele quer. Então, assim, nunca confrontar, nunca gritar, nunca agredir, né? Confrontar física ou verbalmente, revidar essas agressões que ele faz, tá bom? Normalmente, quando ele estiver muito agitado, muito ansioso, você pode distrair esse idoso ou essa idosa, levando ele para dar uma volta, colocando uma música que ele gosta, levando ele para ver alguma imagem na TV, né? Uma coisa que pode ajudar muito ele é mostrar álbuns ou vídeos antigos para ele reconhecer pessoas e começar a conversar. Ou seja, se ele estiver muito agitado, seria bom inicialmente tentar distraí-lo, né? Ou levar para ele para uma caminhada, onde ele possa até pegar um pouco de sol. Reduzir situações estressoras. Então, às vezes, durante o banho, ele pode ficar muito estressado porque ele não quer tomar banho. Então, pode chegar um momento onde você vai ter que, né, estipular. Será banhos 2 vezes ao dia, né? Ou só uma vez ao dia, ou em dias alternados, né? E você fazer uma higiene, né? Para evitar realmente, muitas vezes eles acabam
evoluindo com uma agressão mesmo física. Evitar locais lotados. Esses pacientes, eles ficam muito confusos em locais lotados, né? Então, locais como shoppings ou feiras, que podem deixar ele confuso em relação de ter outras pessoas que ele não conhece, ele pode evoluir com uma agitação maior e até uma agressividade maior. Avisar os vizinhos mais amigos, de confiança, alguém perto de casa, se ver ele ou saindo de casa, ou saindo do prédio, segurar e conversar e tentar trazer ele de volta para casa, né? Então é importante outras pessoas de confiança terem essa noção que que você tem um idoso em casa com Alzheimer, né? Ter muita atenção na segurança, então eles perdem a noção do que pode ser perigoso para eles, como atravessar a rua, algum outro fator, e isso é importante, você sempre ter muita atenção em relação à segurança desse idoso. Uma outra alteração na família que acaba levando a muita agitação desse paciente é mudar ele de casa de tempos em tempos. Eu sei que muitas vezes são poucos os cuidadores, né? A família quer ficar mais tempo com o pai, com o avô, porém, o mais interessante seria ir cuidar na casa onde ele fica mais à vontade, né? Evitar cada semana esse idoso estar em uma casa diferente, porque isso vai piorar a confusão e a agitação dele. Em relação à insônia, como eu falei, eles podem ter muita alteração relacionada à insônia, então sempre colocar esse idoso, ter um momento, né, repousante, então colocar roupas confortáveis, um quarto mais silencioso, com pouca luz, evitar que esse idoso durma muito durante o dia. Então, se ele realmente ficar muito sonolento, tentar fazer com que ele durma pelo menos só 20, 30 minutos, e a partir daí já tentar acordar e levar ele para fazer outras atividades, seja ao ar livre, ou mesmo tarefas simples em casa, como ajudar a fazer um bolo, né? Ele vai batendo a massa, ou molhar as plantas do jardim, ou guardar as louças no armário. Então, atividades que ele não fique muito ocioso sentado no sofá ou na frente da TV, porque isso vai fazer com que ele cochile o dia inteiro, né? Tire vários cochilos. Tomar sol, principalmente pela manhã, bem cedo, faz com que esse ciclo, né, do sono e vigília se normalize. Então, é muito importante que ele também tenha esse momento de ficar ao ar livre. Em relação ao fenômeno do pôr do sol, que é aquele momento do final do dia e do início da noite que ele fica muito confuso e agitado, a primeira coisa que a gente tem que ver é se tem algo incomodando ele. Então, se ele está com dor, se usa fralda com a fralda molhada, né? Se ele está constipado, se ele tem algum fator que está incomodando ele. Isso é a primeira coisa. Se você nota que esse paciente ele fica muito realmente agitado no momento que vai escurecendo, o que você pode fazer é ligar as luzes da casa antes de escurecer, né? E aí ele vai diminuir esse momento que ele fica mais no escuro e fica mais confuso. Ter um relógio, às vezes grande, para explicar o horário para ele, isso pode melhorar a desorientação. Fazer atividades como no momento que ele está andando pela casa sem parar, né? Isso a gente chama de perambulação. Fazer atividades que ele possa distrair, como eu já falei, fotos, ou dar uma caminhada com esse idoso, né? No quintal, no jardim. Uma outra coisa que eu queria conversar é realmente relacionado também a como você vai se comunicar com esse paciente, né? Então, sempre quando você se comunicar com esse paciente, usar frases curtas, né? Usar palavras simples, não fazer frases longas ou dar uma ordem, uma sugestão para ele muito longa, com várias, né, etapas, porque ele não vai entender, né? E vai ficar frustrado e confuso. Então, sempre tentar, em relação à comunicação, tentar dar uma comunicação bem simples. Também, sempre olhar para ele quando estiver falando.
porque às vezes eles acabam tendo muita desatenção e ficando muito distraídos na hora e nem ouvindo o que você está falando. Se esse paciente ele tiver alguma outra alteração, como perda de audição, perda de visão, levar para ter uma avaliação, porque isso vai fazer com que ele fique realmente mais isolado. E outra coisa que eu queria falar é em relação aos cuidadores, né? Eu sei que isso é muito difícil, né? Ser cuidador de um paciente com Alzheimer é algo muitas vezes, muito sacrificante, fora que o filho, né? A filha, o filho, a família em geral, acaba ficando muito frustrada, porque via como ele era antes e como ele está evoluindo, né? Com todas essas alterações comportamentais e esquecimento. E aí é ter paciência, né? É ter muita paciência com o idoso, a família se unir, né? Não deixar só uma pessoa cuidando, porque essa pessoa vai ficar sobrecarregada, né? Como cuidadora. E essa pessoa que é cuidadora de idoso, principalmente cuidadora de um paciente com Alzheimer, realizar também suas atividades, né? Ter seus amigos, realizar suas atividades, seus exercícios físicos, porque isso vai fazer diferença para você cuidar melhor do seu parente. E aí eu queria agradecer novamente o convite e estou muito feliz em contribuir para a jornada.